preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Seu amor me alcançou. Glória a Deus, aleluia. O amor do Senhor nos alcançou. Esse seminário, Mulheres Saradas pela Palavra, ele nasceu do livro de Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5. Eu vou abrir aqui para vocês. Peraí, só um minutinho. A apostila. Vocês estão conseguindo ver, meninas? Amém? Deixa eu fechar aqui. Eu falei aqui no começo, para quem ainda não tinha entrado, que é a primeira vez que eu utilizo esse recurso para ministrar. Eu nunca ministrei online. E eu peço até desculpa para vocês se eu me perder aqui no meio da programação, é porque a gente fica meio inseguro, né? Mas o seminário Mulheres Saradas pela Palavra nasceu de Isaías 50, da palavra escrita em Isaías 53, verso 4 e 5. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor ministrou no meu coração que nós precisamos entregar as nossas feridas a ele para nós sermos saradas. Eu acho que eu vou colocar o fone para ficar melhor, só um minutinho. Eu acho que pelo fone fica melhor. Fica sem interferência, né, meninas? Como superar as aflições da vida? Tá bom? O áudio tá legal? Tá? Como superar as aflições da vida? Jesus nos disse em João 16:33: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus ele estava falando aqui em João 16:33? Nós vamos ter aflições, nós vamos passar necessidade, nós vamos padecer, nós vamos ter problemas. Mas ele diz, olha, tem de bom ânimo porque eu
venci o mundo. Então, nós temos como vencer. Às vezes você pode ter entrado aqui nessa live muito triste, muito angustiado, passando por problema dentro do seu lar, por problema emocional. Às vezes você fala assim para mim, Nara, eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho problema dentro da minha casa, eu não tenho problema financeiro, mas eu tenho uma tristeza dentro de mim que ela não passa. Eu tenho uma tristeza que não vai embora. São as aflições, são as dores da vida. Em Isaías 53, verso 4 e 5, a Bíblia nos diz que pelas pisaduras de Jesus nós seríamos sarados. Então, cada passo que ele deu, o sacrifício de Jesus na cruz, foi para que você e eu fôssemos livres, fôssemos limpas das nossas dores. E Nara, mas isso quer dizer que eu não vou ter mais dor? Não, no mundo nós teríamos aflições sim, mas quando nós utilizamos o sacrifício de Jesus na cruz para sarar, para limpar as nossas feridas, meninas, quando nós entregamos as nossas feridas a Ele, nós passamos a ter uma outra vida. Nós passamos a ter uma vida com confiança, uma vida feliz, uma vida plena de que quem vai cuidar de nós é o Senhor Jesus. E na nossa apostila, eu continuei escrevendo assim, ó, no mesmo instante que Jesus nos diz para termos paz nele, nos fala que no mundo nós enfrentaríamos aflições, e o bom ânimo deveria existir mesmo em meio à aflição. Mas como estar em paz e com um ânimo renovado em meio às tribulações da vida? Como que eu não vou ficar triste? Como que eu não vou ficar angustiado? Como que eu não vou ficar achando que Deus não está olhando para mim, me sentindo sozinha? O curso Mulheres Saradas nasceu dentro das minhas próprias aflições e a minha insistente necessidade de encontrar a paz de Cristo em meio às minhas dores. Eu falo que escrever essas 7 ministrações, elas nasceram das minhas dores, daquilo que eu sentia. Olha, hoje a gente vai ter a ministração a respeito dos pensamentos, né? Gestão de pensamentos. Eu tinha um pensamento extremamente acelerado. Meu Deus, mas o que vai acontecer no meu futuro? Senhor, por que aconteceu isso no meu passado? Eu fazia uma bagunça, meninas, do presente com o passado, com o futuro, e eu misturava todas as emoções, e eu não conseguia encontrar a paz de Cristo no meio de todas as minhas emoções bagunçadas. E dentro, a maioria das irmãs aqui me conhece, eu tenho 30 anos, eu já fui casada, o divórcio foi muito doloroso, porque eu passei por situações muito constrangedoras dentro do casamento, eu passei por violência doméstica, violência psicológica, violência que envolve a psicológica, a física, a emocional, e todo esse pacote de transtorno me deixou presa no que eu tinha passado no passado, e sem esperança de futuro. Eu me sentia extremamente sozinha. E na minha solidão, na minha angústia, o Senhor, ele foi trabalhando e ele foi me mostrando quem ele era. E quando ele me mostrou quem ele era, eu pude contemplar que ele me amava. E que ele queria ter assim, um relacionamento muito mais íntimo comigo, e eu poderia sim ser cheia da presença dele, ser feliz, mesmo com tudo o que eu tinha vivido. A ministração de hoje nós vamos falar sobre um pensamento ligado no Senhor, que no mundo nós vamos ter aflições, nós vamos passar por situações difíceis, mas quando nós temos o bom ânimo de Cristo, quando nós nos colocamos, Senhor, quando nós aceitamos e nós falamos, Senhor, eu quero que o Senhor cuide de mim, eu quero que o Senhor sare as minhas feridas, eu entrego o meu coração e todas as minhas dores para o Senhor, Deus, Ele vai tratando, Ele vai colocando os nossos sentimentos, a gente passa a dormir em paz, a gente passa a ter a confiança de que entregando na mão dele vai ficar tudo bem.
A gente volta a ter sonhos. Eu lembro que quando há uns 4 anos atrás, quando tudo bateu na minha porta, que foi, eu tive que divorciar, eu não tinha como mais viver naquela situação. Eu lembro que parecia que eu não tinha mais sonho, eu não tinha mais expectativa de vida. Eu falava assim, nossa, parece que tudo que eu tinha projetado acabou, não tem mais. E aí Deus começou a me mostrar que Ele era o suficiente, que Ele me amava. Eu tinha dificuldade, meninas, até de aceitar o amor de Deus, porque quando nós somos extremamente rejeitadas, quando nós sofremos muito, nós não conseguimos deixar Deus nos amar. E aí o Senhor, Ele foi me mostrando o quanto Ele me amava. E aí, continuando aqui na nossa apostila, ó. Não chegou ainda. Desculpa. O curso Mulheres Saradas nasceu dentro das minhas próprias aflições e a minha insistente necessidade de encontrar a paz de Cristo em meio às minhas dores. O livro de Isaías, em seu capítulo 53, encontramos a mais bela profecia relativa à expiação de Jesus Cristo. Isaías ensinou que o Salvador seria desprezado e rejeitado, maltratado e afligido, que suportaria nossas dores e seria ferido por nossas transgressões, e através de seu sofrimento teríamos as nossas dores saradas. Será que, como filhas de Deus, temos tomado posse dessa maravilhosa palavra e temos aceitado sermos saradas pelas pisaduras de Cristo? Será que nós temos nos entregado totalmente, entregado o nosso coração, entregado as nossas frustrações, entregado as nossas expectativas ao Senhor? Eu acho que tem um... Deixa eu só... Peraí, gente. Eu acho que ativaram o modo. Aí. Você já parou para refletir que muitas vezes limitamos o agir do Senhor em nossas vidas e não deixamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário levar o nosso sofrimento, nossas dores? E passamos uma vida inteira convivendo com feridas emocionais abertas, não deixando que o Senhor nos limpe. Às vezes, gente, dói tanto, a dor é tanta daquilo que nós passamos, que nós não temos nem coragem de falar para o Senhor, olha, Jesus, isso aqui me incomoda. Isso aqui tem me deixado extremamente triste. Olha, o que eu passei na minha infância, isso aqui me entristeceu. Eu preciso ser sarado nesse ponto. Muitas vezes, o que a gente faz? A gente pega todas as nossas feridas e nós falamos, não, Jesus, isso aqui não precisa tratar, não. Isso aqui não, ó, eu sou muito forte, eu sou o suficiente. E o que a palavra de Isaías, ela nos passa aqui? Pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Todas as nossas dores têm que ser levadas na cruz do Calvário. Assim, para encontrarmos este lugar de paz e bom ânimo no meio de nossas aflições, serão ministradas neste curso de 7 semanas palavras que irão te auxiliar a encontrar a cura para a sua alma e deixar o sangue de Jesus limpar e curar as suas feridas. Não perca nenhuma semana desse lindo encontro com Deus. Ele anseia falar com você através dessas ministrações e te trazer uma nova vida. E nós vamos fazer uma oração agora juntas, antes de nós entrarmos na ministração de gestão de pensamentos, nós vamos fazer esta oração. Eu vou repetir e eu quero que vocês, eu vou falar, eu peço que vocês repitam, amém? Aí cada uma na sua casa, cada uma com o seu espírito ligado a Deus, coloque cada palavra dessa oração nas mãos do Senhor, porque Ele vai fazer algo maravilhoso na sua alma, amém? Senhor, eu tomo posse da palavra escrita em Isaías 53, 4. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sendo assim, neste momento, eu peço que nas regiões celestiais seja liberada cura física, psicológica, emocional, sentimental e espiritual sobre a minha vida, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa palavra, ela vai surtir efeito no teu coração e na tua alma, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer o impossível em sua vida durante essas 7 semanas de curso. Marcos 10, 27 diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Talvez você esteja me escutando e você fale assim: Nara, não tem como eu ter felicidade, ou não tem como eu ter o meu casamento restaurado, ou não tem como eu ser feliz novamente. Eu era feliz e hoje eu não sou mais. Mas eu quero dizer para você que para o homem é impossível, mas para Deus não. Para o nosso Deus não há impossível. Amém? Nós vamos entrar agora na aula 1, gestão de pensamentos. Como que andam os seus pensamentos? O que tem tomado conta dos teus pensamentos? Você anda acelerada, você anda preocupada, você anda abatida, você anda triste? Como que tem estado os seus pensamentos? Provérbios, capítulo 23, verso 7, a parte A, diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Então, gente, o que Salomão estava falando aqui em Provérbios? A nossa imaginação, gente, ela tem total ligação com o que nós vivemos. Olha, assim como imaginou no seu coração, assim é ele. Se você começa a imaginar, a pegar para você que não tem mais jeito, que a sua situação não tem mudança, olha, acabou, eu não serei mais feliz, ou o meu tempo passou. A palavra que o Senhor nos colocou bem aqui no comecinho é: o Senhor nos dá esperança de futuro. O Senhor, Ele quer que você entenda que o Senhor, Ele traz presente e futuro, esperança de futuro para você. Efésios capítulo 6, verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim como os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que Paulo estava falando aqui em Efésios 6, 12? Não é eu contra você que temos que lutar. Eu não luto contra a minha amiga Vani, eu não luto contra a minha tia Luciane, eu não luto contra a Alexandra, eu não luto contra nenhuma de vocês aqui. A nossa briga não é um contra o outro, mas sim contra principados e potestades. Por quê, gente? Porque nas regiões celestiais, Satanás está sempre tentando colocar, sopra uma brechinha no seu ouvido e vai lá. Quem nunca viu uma briga generalizada dentro de casa? Às vezes você pode falar assim para mim: Nara, eu não consigo entender. Eu estou, às vezes, fazendo janta, eu estou feliz porque eu estou fazendo jantar para o meu marido, de repente, nós começamos a brigar do nada. Começa a brigar, e a gente não... Se a gente for perguntar de onde começou a briga, ninguém vai saber falar. Por quê? A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Por quê, gente? Porque Satanás, ele sopra ali uma brechinha, ele fala:
um para ficar um irritado com o outro, e quando você vai ver uma briguinha por causa de um copo de leite, vira um divórcio, vira uma briga extremamente exagerada, uma tragédia. Ali no meu escritório, eu sou advogada, ali no meu escritório, eu vejo cada briga que eu falo assim, mas meu Deus, da onde que surgiu essa briga? Por que essa briga tomou essa proporção? Aí às vezes você conversa com uma parte, depois você conversa com a outra, meninas. É uma situação super pequena que virou, se for perguntar para a pessoa, mas da onde que surgiu essa briga? A pessoa não sabe nem falar, ela só sabe que ela tem ódio da situação, que esse ódio ele é fortalecido pelos principados e potestades, que é pelo próprio inimigo das nossas almas. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes. 2 Coríntios 10, 4 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, como que nós temos que lutar contra pensamentos que não provêm do Senhor? Às vezes pensamentos de tristeza, às vezes você sente que você não está bonita, talvez uma autoestima baixa. Olha, Nara, eu tenho olhado no espelho, eu não tenho me sentido feliz com o que eu tenho visto, os meus sentimentos estão muito bagunçados com aquilo que eu penso ao meu próprio respeito. Olha só o que diz em 2 Coríntios, as armas da nossa milícia, ou seja, contra o que você tem que lidar, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Fortalezas, meninas, nós vamos estudar aqui nessa aula, é aquilo que Satanás planta dentro da tua cabeça, que é uma mentira em forma de verdade, e você passa a acreditar, você olha no espelho e fala, nossa, realmente eu sou feia, realmente nossa, nada do que eu faço tá certo, nossa, e parece tudo tão real, que o inimigo joga lá na sua mente e fala, olha, você é uma derrotada, tudo não dá certo para você, olha, tudo que você planta, você não colhe, ó, você planta para outra pessoa colher. Fica tão protegido que a pessoa não consegue fortalecer. Exatamente, e aquilo fica tão enraizado dentro da mente da gente, que outra pessoa pode chegar em você e falar, olha, fulana, não, você é bonita, você é amada, você é querida, só que você não consegue enxergar. Por quê? Porque Satanás te cegou, colocou na sua mente, plantou uma semente que brotou. E ela tem que ser arrancada pelo Espírito Santo de Deus. Outro versículo que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versos 6, 9, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim mesmo, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. O que Paulo estava falando aqui para a igreja de Filipos, aos filipenses? Olha, não fique preocupado com coisa alguma. Antes, tudo que te incomodar, tudo que te trouxer inquietação, tristeza, angústia, sabe o que você vai fazer? Você vai apresentar em oração e súplica. Você vai dobrar o teu joelho e vai falar, Senhor, isso aqui tem tirado a minha paz, mas eu sei que o Senhor é o Deus de paz, por isso eu entrego nas suas mãos. E tem mais, gente. Olha só como é importante a gente cuidar daquilo que a gente pensa.
Paulo ainda diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. O que é isso? O que ele quis dizer, gente? Que o que é importante ser guardado pela paz de Cristo? Quando ele fala dos nossos corações, ele fala das nossas emoções, os nossos sentimentos. Só que quando ele fala dos pensamentos, gente, é realmente pensamento. O que você tem pensado? É tão importante guardar o que você pensa, porque o pensar, gente, angustia. O pensar faz com que a gente esqueça quem é Deus, esqueça o quanto você é amada por Ele, o quanto Deus ele tem para você o melhor. E aí a gente prossegue aqui, ó. 1 Coríntios 2,16 diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. É essa mente que nós precisamos ter, a mente de Cristo. Então, ao invés de nós termos o nosso pensamento acelerado, as nossas angústias, a nossa inquietação, a nossa... Senhor, será que vai dar certo? Senhor, eu estou perdida. Senhor, eu estou preocupada. Senhor, eu estou sozinha, eu estou perdida. Quando nós tomamos o posicionamento de entregar todas as nossas preocupações na mão do Senhor, nós passamos a ter a mente dele. Dá um exemplo de quem pensa muito, que é uma coisa mentira. Isso é uma história de uma pessoa que pegou o exame errado, um tinha AIDS, outro não tinha, e o que não tinha morreu, porque a pessoa pensava que não tinha. Minha mãe está compartilhando aqui comigo que ela conhece uma história que uma pessoa, ele pegou o exame errado de HIV. Ele pegou o exame errado de HIV e ele levou para casa dele, ele achou que ele estava com HIV, e ele foi ficando doente, e ele morreu, porque a mente dele ficou sem sanidade, ele perdeu totalmente a sanidade da mente dele quando ele achou que ele ia morrer. Na verdade, ele não tinha doença nenhuma, e ele morreu da mente dele ter ficado presa naquilo. E o que tinha HIV não morreu. Os nossos pensamentos, eles gerenciam a nossa vida. A gente prosseguindo aqui na nossa apostila, diz assim, ó, os nossos pensamentos são governo de nossas vidas. A visão que temos de nós e do mundo ao nosso redor pode mudar na medida em que o nosso pensamento é dominado pela carne ou pelo espírito. O que quer dizer aqui para as meninas que não estão acostumadas com esse tipo de nome? Quando a gente fala pela carne, é pelos pensamentos do que a gente vê só. Os meus pensamentos são dominados pela carne ou pelo espírito. Quem anda pela carne anda só pelaquilo que vê, só por vista, e não por fé. Então, quando a gente é dominado só pelo pensamento carnal, que é o pensamento daquilo que nós estamos vivendo no mundo, nós começamos a não conseguir gerenciar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Mas quando nós andamos pelo Espírito, quando nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus quem nos gerencia, muda completamente a nossa vida. Ó. Uma mulher sarada pelo Senhor precisa, em primeiro lugar, ter os pensamentos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Assim, derrotará qualquer mentira lançada por Satanás para roubar a sua identidade de filha amada, mulher de alto valor e preciosa para Deus. Você é preciosa, você é amada. Quantas vezes a gente, pelo cansaço do dia a dia, por tanto sofrimento, né, da vida, você perde a essência de que você é amada. Olha, você é querida. Salmo 139 diz que o Senhor, ele te conhecia antes dos seus ossos serem formados no ventre da sua mãe. Imagina só, para Deus te conhecer antes dos seus ossos serem formados no ventre da sua mãe, quer dizer que ele cuidou de toda a sua geração para você nascer. Tamanha é a sua importância e o amor que Deus tem por você.
Aí nós vamos agora para o segundo tópico, assim, ó. Como você pensa, assim você é. Nossos pensamentos são altamente poderosos, tanto que são capazes de transformar nossa vida positivamente ou negativamente. Toda vez que o seu pensamento ficar pautado pelo que você vê só, pelos problemas que você enfrenta, e não pela fé no Senhor, pela fé de que, olha, quem cuida de mim, quem me guarda é o Senhor Jesus, vai ser influenciado sua vida como? Negativamente. Você vai estar sempre para baixo, você vai estar sempre achando que você é derrotado, que nada dá certo na sua vida. Gente, a partir do momento que eu entendi quem eu era em Deus, que eu era amada do Senhor, que eu tinha, Deus ele tinha futuro reservado para mim, que ele tinha presente, no presente para me dar, eu passei a viver uma outra vida. Eu passei a viver entendendo que quem rege os meus pensamentos é Jesus. Precisamos observar que tipo de pensamento temos cultivado diariamente. Por um simples pensamento, podemos liberar bênção ou maldição sobre as nossas vidas. Podemos determinar o rumo do nosso futuro. Nossa, Nara, mas como assim o rumo do meu futuro pode ser determinado pelo aquilo que eu penso? Pode. Porque se você tiver pensamento carnal, o pensamento sempre ligado naquilo que você vê, não, olha, não vai dar certo, não vai dar, olha, eu não sou amada, eu não sou querida, Deus não me ama, tudo dá errado na minha vida, olha, eu não nasci para ser feliz, olha, não deveria ter acontecido comigo, ou aquele sentimento de injustiça, sabe, meninas, que às vezes nos prende, que você fala assim, nossa, gente, eu não por que eu era tão boazinha? Por que eu passei por isso? Eu sempre quis tanto fazer o bem e eu tô sempre tomando um tapa na cara, eu tô sempre sendo injustiçada. Esse sentimento, esse pensamento de injustiça só gera dar passos para trás. Em Provérbios 23, capítulo 23, verso 7, Salomão nos diz sabiamente, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Ou seja, nós determinamos com o nosso pensamentos verdades que consideramos o certo ao nosso respeito. Do nosso marido, do nosso filho, do nosso líder espiritual, do nosso chefe de trabalho. Então, se eu penso que a minha mãe é uma boa companheira, uma boa mãe, ela assim, na minha cabeça, eu projeto isso, ela vai ser uma boa mãe. Agora, se eu fico assim, nossa, meu Deus, lá no ano de 2010, a minha mãe, nossa, ela não me trouxe o amparo que eu necessitava. Aí você fica preso naquela situação, naquele pensamento, naquele dia de sofrimento que você teve com aquela pessoa. E aquilo vai, te afastando. Podemos, com o nosso pensamento, dar honra e desonra a uma pessoa, ou até mesmo a nós mesmas. Às vezes, com o nosso pensamento, nós começamos a liberar maldição ao nosso respeito. Nossa, mas você é burra. Nossa, eu tenho essa mania, meninas, de falar muito comigo. E eu tenho que me policiar, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, eu acho que sempre as coisas têm que andar, eu tenho que ter visto, se alguma coisa dá errada, eu fico pensando que eu poderia ter agido de outra forma, eu poderia ter pensado, eu poderia ter visto, eu poderia ter... Eu me cobro. E com essas cobranças, com esses pensamentos, o que eu poderia fazer comigo mesmo, meninas? Dar desonra para mim. E nessa desonra, eu diminuo, eu passo a não ser amada por Deus. Por quê? Porque eu não deixo Deus me amar. Podemos, com o pensamento, dar honra e desonra a uma pessoa, ou até mesmo nós mesmas. E nem sempre o nosso pensamento está sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A partir do momento que eu passo a dar desonra para quem eu sou, você acha que eu estou sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus? Claro que não. Estou sendo dirigida por pensamentos que não provêm de Deus. Muitas vezes estamos pautadas na carne, o que passa
o que causa uma grande confusão mental e afeta diretamente os nossos sentimentos. Gente, a confusão de mente de quem nós somos em Deus, de quem nós somos como mulheres, faz com que nós ficamos cheias de feridas na nossa alma e passamos a rejeitar. Olha, e uma pessoa que fere, meninas, quem é ferida, ela sempre fere. E às vezes você fala assim, ó, eu passei uma rejeição na vida sentimental, igual aconteceu comigo. Nossa, o meu casamento não deu certo, eu passei uma rejeição na minha vida sentimental. E eu fui ferida naquela área. E se não tenho tratamento nessa área que eu fui ferida, toda vez que alguém se aproximar de mim, eu vou ferir aquela pessoa, porque eu sempre vou estar o quê? Na ofensiva, não é nem defensiva, é ofensiva. Qualquer movimento que eu acho que aquela pessoa vai me ferir, eu vou lá e firo primeiro, eu vou lá e cutuco primeiro. Isso é em todas as relações. Toda vez que nós nos sentimos feridas, nós vamos lá e ferimos. Em Jeremias, capítulo 29, verso 11 e 13, o próprio Deus disse ao povo de Israel que possuía pensamentos de paz e não de mal ao seu respeito para dar a eles o fim que eles desejassem na medida que clamassem ao Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Olha só o que Deus falou para o povo de Israel. Vocês sabiam que o povo... Sabe quando Deus falou isso para o povo de Israel, em Jeremias capítulo 29? O povo estava cativo há 70 anos na Babilônia. Então, quando Deus falou assim, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho ao seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Qual fim você espera? Eu quero perguntar para você hoje, mulher. Qual fim você tem esperado? O que você espera de Deus? O que você tem colocado na mão de Deus? Eu tinha uma mania de fazer orações daquilo que eu queria. Olha, eu quero tal coisa, Senhor. Eu quero tal... eu vou ser feliz se eu me casar. Ou eu vou ser feliz se eu tiver dinheiro. Ou eu vou ser feliz se tudo estiver bem na minha vida. Eu tinha umas orações, meninas, que não tinha como Deus me dar um fim bom, um fim agradável, aquela finalidade que Ele tinha projetado para mim, porque eu limitava. E os meios, né, que a gente quer também. Sim, e eu limitava a atuação de Deus da forma com que Ele tinha que agir. Eu falava assim, olha, Senhor, nesse ponto aqui o Senhor pode atuar, até aqui o Senhor pode atuar, passou disso, não precisa, eu vou, eu faço, eu aconteço, eu sou boa, eu não sei o quê, e tudo aquilo que a gente acha que com o nosso peito, né, eu falo assim, meu pai sempre falou umas coisas, você quer rasgar as coisas com o peito, meu pai tem essa expressão, ele fala assim, Nara, você quer estourar as coisas com o peito, quer dizer, você quer na força do seu braço ganhar. E aí o Senhor vem e fala aqui em Jeremias 29, eu tenho pensamentos de paz, mas qual é o fim que você espera? O que você tem esperado? O que você tem esperado de mim? E a melhor coisa, meninas, que eu quero ensinar para vocês aqui nesse seminário é caminhar com Deus e entregar o seu coração e as suas feridas a Ele. Entregue todas as suas feridas a Ele, não tenha vergonha de expor a sua dor, porque Ele vai tratar, Ele vai curar, Ele vai trazer um novo caminho, um novo futuro para você. Continuando aqui a nossa leitura, como o Senhor pode te dar paz se os seus pensamentos são de mal? Como que Deus vai te dar paz se toda vez que você olha no espelho, você se vê inferior?
O Espírito Santo está do seu lado falando, filha, você é amada, você é linda, você é querida, você é necessária, você é inteligente, você tem tudo para ser a mulher. Só que você olha para você e você diminui quem você é. Como que pode o Senhor dar paz se os nossos pensamentos são de mal? Gente, até para clamarmos, precisamos clamar com a mentalidade de Cristo, pois o que vem dele é bom, perfeito e agradável. Até as nossas orações, elas precisam ser orações direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes nós não sabemos o que nós precisamos quando nós começamos a orar. Na verdade, a maioria, né, das vezes. Nós começamos a orar e eu não falei para vocês aqui que eu tinha orações direcionadas daquilo que eu queria, daquilo que eu achava que era bom, daquilo que eu achava que era agradável, que ia ser... Não. Nós temos facilidade de ouvir e acreditar em tudo que as pessoas falam que nós somos, menos o que Deus fala. Exatamente, ó. A gente tem facilidade de ouvir tudo que as pessoas falam a nosso respeito. Sim. Ah, porque você deveria ter agido assim, mas a gente não ouve aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao nosso respeito. Deus deseja te entregar tudo que o seu coração sonha e espera. Muito mais. E muito mais. Porque o nosso coração, gente, os nossos pensamentos são muito limitados. Para você estar pronta para receber, precisa ter os pensamentos ligados nele. Ou seja, ter uma gestão de pensamentos ligada no Espírito Santo de Deus, além de ser extremamente necessário para ter paz de espírito, gente, é um comportamento de uma mulher extremamente inteligente e que coloca confiança no Senhor. Ora, nós vamos para o próximo tópico, que é destruindo fortalezas. Nós fomos formados de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. O corpo propriamente dito é a matéria, nossa forma física. A alma é onde contém os nossos sentimentos, emoções mais profundas. E o nosso espírito é aquele que de dia e de noite tem sede pela presença do Criador. Às vezes você pode falar assim para mim, Nara, nossa, mas eu falo tanto com Deus, né? Eu tenho as minhas práticas espirituais, eu estou sempre orando, eu estou sempre lendo a palavra, eu sou uma mulher que eu tenho a minha vida com Deus. Por que eu estou triste? Por que eu estou abatida? Não era para eu ter esse sentimento, se eu tenho as minhas práticas espirituais em dia. Eu faço devocional, todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu oro. Por que eu estou triste? Por que eu estou angustiada? Porque, gente, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E talvez você não tenha entregado a sua alma para o Senhor. Tenha entregado todos os seus sentimentos para Ele. Porque a alma é onde contém as nossas alegrias, nossas dores, as nossas tristezas, as nossas expectativas. Nós precisamos, como filhas amadas, saradas pela palavra, entregar a nossa alma, todos os nossos sentimentos, todos os nossos desejos mais profundos na mão do Senhor. Deus nos formou tríade, corpo, alma e espírito. Assim como a sua própria formação, uno e trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nos formou a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Com a intenção do corpo, alma e espírito estar completo e ligado a Ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, através desta formação. Qual que é o desejo de Deus? Que nós sejamos mulheres completas, que nós tenhamos o nosso corpo sarado, a nossa alma sarada e o nosso espírito ligado a Ele. Ai, Nara, eu posso estar tranquila, de bem com a vida e não ter o meu espírito ligado a Deus? É difícil, mas você pode tentar.
Por isso que as práticas espirituais são muito importantes. Você precisa estar em oração, em constante jejum, para ficar perto do Senhor. Impressionante como Deus pode pensar nos mínimos detalhes da nossa existência e ansiar que fôssemos felizes. Ai, Nara, eu já ouvi muita gente falando assim, a vida do cristão é só tribulação, a vida do crente, nossa, parece que não tem um instante de paz. Irmã, tem alguma coisa errada na sua vida. Precisa ser tratado, precisa ser sarado. Nós vivemos, sim, a gente leu aqui agora no começo, no mundo nós temos aflições, mas o bom ânimo de Cristo precisa nos acompanhar, porque quando nós temos o bom ânimo de Cristo, quando nós temos o Espírito Santo de Deus ao nosso lado, nós passamos por tribulações, nós não vivemos na tribulação. É isso que você precisa entender, mulher, para ser sarada pela palavra, você precisa aceitar entregar as suas feridas ao Senhor e fazer uma oração. Senhor, eu entrego, te entrega. Com a queda do homem, Satanás luta para desregular nossa formação, em momentos atacando nosso corpo físico, em outros nossa alma e em outros nosso espírito, nos influenciando a alimentar a carne para ficarmos distantes dele. Pode perceber, gente, quando a gente está com o corpo doente, você consegue ter um bom raciocínio? Não consegue pensar muito bem. Esses tempos atrás eu tive uma cólica renal, eu fiquei 2 semanas com uma pedrinha me incomodando no meu rim, e assim, eu não tinha raciocínio para trabalhar, eu não tinha raciocínio para falar com Deus, eu não tinha raciocínio para nada, eu fiquei com aquela pedra me incomodando. E ela me incomodava, assim, num grau altíssimo. E quando o nosso corpo físico não trabalha muito, quando a gente está com o corpo físico debilitado, a nossa alma fica abatida porque a gente não consegue ter um raciocínio. E o nosso espírito também, porque nós não conseguimos orar. O ataque realizado através das fortalezas, a gente vai entrar agora nas fortalezas, se refere ao domínio da nossa mente, nossos pensamentos, conforme está escrito em 2 Coríntios 10, 4 e 6. Vamos lá, então, falar sobre as fortalezas. Fortaleza, eu quero que você imagine comigo, quando fala a palavra fortaleza, o que você imagina? Eu imagino, sabe aqueles filmes de guerra antiga, que aí tem aquele forte, né? E o castelo tá bem no meio do forte? Para mim, uma fortaleza é isso, olha, é aquilo que protege. Então, se eu tenho o meu castelo aqui, olha, eu tenho a minha fortaleza aqui, ó, né? Tá protegida. E o que eu quero ensinar para vocês? Que quando Satanás lança uma mentira na nossa mente, tipo, olha, Deus não vê você. Olha, Deus não está te vendo, você está sozinha. Você é uma mulher desamparada. Olha, você é desamparada, você não tem ninguém por você. O que ele faz? Ele lança essa mentira na sua mente e faz uma fortaleza, uma proteção. Tudo que você olhar, mulher, você vai ver solidão. Eu chorava, eu chegava a chorar quando eu tinha que fazer coisas muito simples na minha vida. E eu pensava assim, ai, meu Deus, eu sou uma mulher divorciada, eu sou uma mulher sozinha, que tenho que ir no mercado. Eu falava assim, aí hoje eu penso assim, nossa, eu chorava porque eu tinha que ir no mercado sozinha. Tendo carro e tendo dinheiro para pagar a conta, e eu me sentia sozinha. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Satanás, ele coloca na sua mente que você é uma derrotada, quando, na verdade, você é uma vencedora. Tudo que tem ao seu redor é porte de vencedor, é caminhar de vencedor, é caminhar de pessoa que está com Cristo, está sendo cuidada, está sendo... Mas qualquer coisinha que você olhar, quando Satanás lança essa mentira, tipo, olha, ai, você foi rejeitada. Olha, você está rejeitada,
A sua vida acabou. Ninguém te quer. Sabe o que você vai olhar ao seu redor? Tudo que você olhar, mulher, você vai achar que é rejeição. Nossa, mas esse porteiro do prédio, ele dá bom dia para mim de uma forma e para todas as pessoas de forma diferente. Nossa, eu acho que ele não gosta de mim. A gente passa a ter uns comportamentos, meninas, que não são completamente malignos e são completamente influenciados. E quando os nossos olhos são abertos, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, os nossos olhos são abertos, e você pensa assim, nossa, mas eu tinha esse pensamento? Esse pensamento, mas de onde que surgiu que eu era sozinha? Surgiu daquela rejeição lá de trás. Por quê? Foi toda a situação que você viveu. Aí Satanás, ele pega e arma uma fortaleza, para tudo que você olhar, você só vê destruição. E não vê quem está do seu lado, que é o Senhor Jesus cuidando e te sarando e tratando as suas feridas. 2 Coríntios, nós já até lemos, diz assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruições das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento, pensamento, obediência de Cristo. Ou seja, para destruir as fortalezas, para destruir pensamentos que não provêm de Deus, nós precisamos, destrói as fortalezas. Nós precisamos levar o nosso pensamento cativo ao Senhor. Então, como que você tem que fazer? Quando você começa a se sentir angustiada, se sentir deprimida, se sentir injustiçada, se sentir irritada demais, porque cada um tem um comportamento mediante a frustração. Depende do dia. Tem dia que eu tô parecendo uma onça brava, brigando com todo mundo. E tem dia que eu tô muito triste, querendo chorar, muito sozinha, me sentindo... Então, você tem que identificar, você tem que falar assim, não, peraí, Senhor, esse comportamento aqui não provém de ti, porque a tua palavra diz que em ti eu sou mais que vencedora. A sua palavra fala no Salmo 139 que o Senhor me amou antes que eu nascesse. Não, tem alguma coisa errada aqui. Esse pensamento aqui não provém de Deus. E aí você coloca todo o pensamento que não provém do Senhor em oração e ele é quebrado. Você pode perceber, nunca mais esse pensamento vem na sua cabeça. Eu tinha uma tristeza tão grande depois do divórcio. Nossa, eu ficava muito triste. Gente, agora eu fico aqui na minha casa, às vezes eu tô de TPM, eu quero ver se eu vou ficar triste, eu pego assim e penso assim, acho que eu tô triste. Eu não consigo ficar. Não me dá, a tristeza não vem. Por quê? Porque não tem nem motivo, não tem lógica. Aí eu penso assim, nossa, não era para eu estar triste? Nossa, eu tô de TPM, nossa, eu tô aqui em casa, nossa, eu não tenho namorada, não tenho nada, não tem ninguém me ligando. Tô dando um exemplo de mim prático para vocês entenderem. E, gente, não vem a tristeza. Eu falo, nossa, caramba, eu vou abrir minha geladeira aqui, chupar um sorvete. Aí, não vem. Porque quando o nosso pensamento está ligado ao conhecimento de Deus, nós tomamos a proporção de quem nós somos em Deus, não tem espaço para Satanás jogar nenhuma armadilha na nossa cabeça. O plano do inimigo das nossas almas é implantar fortalezas em nossas mentes, que são pensamentos estabelecidos que nos paralisam de avançar na caminhada cristã. Então, quando vem um pensamento derrotista, quando vem um pensamento de que, olha, eu tô sozinha, eu tô cansada, eu preciso disso, aí a gente fica paralisado. E aí a gente não consegue colher os frutos daquilo que a gente é em Deus. Daquilo que a gente, muitas vezes, gente, até coisas que nós plantamos no Senhor, nós não conseguimos colher. Nossa, mas parece que eu faço tanto bem, assim, parece que eu, aí quando de repente você vê, você percebe que você não está conseguindo colher aquilo que você plantou. Por que você não consegue colher o que você plantou? Porque você tem uma fortaleza estabelecida por Satanás na sua mente. E aí nem o plantio das coisas boas que você fez, você não consegue receber.
As fortalezas da mente surgem de várias maneiras, não surgem de um dia para o outro. Ó, entenda bem. São plantadas por Satanás através de pequenas brechas, oportunidades que ele utiliza para perdermos a identidade de filhas amadas de Deus. Essas fortalezas se manifestam como rejeição, traição, abusos, incredulidade, pecado sexual, mágoa, mentira, entre outros sentimentos que são estabelecidos em nossas vidas através de trauma. O trauma faz estabelecer uma fortaleza, maneiras de pensar e estilos de vida pecaminosos, ou seja, a fortaleza ela pode ser estabelecida quando nós tomamos um posicionamento aceitando ela. Nossa, Inara, mas você não sabe, eu vivi abuso sexual, não tem como. Eu tenho sim, eu tenho esse sentimento de injustiça, talvez você possa falar isso para mim. Inara, eu passei por uma situação que eu tenho esse sentimento dentro de mim, que não sai. Inara, eu acabei de perder um ente querido, eu estou muito triste, eu estou muito, 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 muito triste, e eu não consigo me livrar dessa tristeza. E o que a fortaleza ela te aprisiona? Aprisiona, ela faz com que você entre num lugar de traumatizada, de injustiçada, e aí, meninas, você passa a viver em função do problema, você passa a viver em função daquilo que Satanás plantou na tua mente, e você não consegue ver quem você é em Deus, que você é amada, que você tem vida, que você tem futuro, que você tem uma história para trilhar. Vou dar um exemplo, ó. Fomos traídas no passado. Aquela ferida é transformada numa raiz de mágoa e rejeição, que se torna uma fortaleza da mente, em que não deixamos o sangue de Jesus nos limpar e ficamos paralisadas na dor. É aquilo que eu falei para vocês. Às vezes você nem quer tocar no assunto, você fala assim, ai, nossa, mas eu tenho Jesus, eu ando com Jesus, eu aceitei Jesus, eu tenho uma vida direcionada pelo Senhor. Mas você não conseguiu usufruir 100% daquilo que Jesus tem para dar para você. Por quê? Porque você fica paralisada naquele momento de dor, naquele dia. Gente, a gente conversa muito com muitas pessoas, né? E eu gosto muito de conversar. Quem me conhece sabe que, ó, eu e a Vani mesmo, estou vendo a Vani aqui, a gente no telefone, 40 minutos é pouco, a gente está sempre conversando, né? Então, assim, eu, pastora Fátima, a gente conversa muito. E o que acontece? Eu escuto muita história, gente. E às vezes a pessoa me conta uma história. Idosos, eu faço advocacia previdenciária, eu converso muito com idoso. Gente, às vezes a pessoa me conta algo que aconteceu há 50 anos atrás. Aí você pensa assim, nossa, mas aconteceu há 50 anos atrás. Você está me contando agora, em 2021, algo que aconteceu em 1900 e bolinha, como se fosse real e verdadeiro aquilo, muito, muito, muito assim, não é que não é verdadeiro, mas como se fosse, assim, forte dentro da pessoa. E nós precisamos, meninas, pedir para o Senhor sondar os nossos corações, porque quando a gente pega e traz para nós a dor, e faz a dor, assim, virar um ídolo, porque, querendo ou não, quem nunca conhece uma pessoa que fica contando uma história de dor como se aquilo fosse uma vitória? Porque ela quer que você fale para ela o quanto ela é boa e o quanto ela não deveria ter sofrido aquilo. Gente, uma pessoa que age dessa forma é uma pessoa totalmente influenciada por fortaleza maligna. Por quê? Quando a gente age dessa forma, você chega e conta. Às vezes, gente, eu atendo pessoas que ela pega e conta a história dela para mim, e ela não quer nem que eu fale. Ela não quer uma opinião, ela só quer contar. E às vezes eu fico meia hora escutando a história dela,
E aí, agora que eu vou dar o meu parecer, ela fala assim, oi, Nara, desculpa, mas eu não quero ouvir, não. Eu falo, mas pô, você tá me contando, eu gosto de falar, vamos conversar. Mas por quê? Porque a pessoa está paralisada na dor. E essa paralisia, gente, é fortaleza, é satânico. É para você não caminhar, é para você não desfrutar da plenitude que Deus tem para você, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Como podemos destronar uma fortaleza da mente? A resposta é simples, mas difícil de ser concretizada. É através de tomarmos posse da palavra de Deus e nos entregarmos a uma vida de comunhão com Ele. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, como que eu posso ver se a minha intenção é boa? Se eu posso ver se aquilo que eu estou pensando provém de Deus ou se provém do maligno? Gente, através do que nós estamos fazendo aqui. Eu sei que é penoso, gente, você chegar do serviço e falar assim, ai, nossa, eu vou abrir meu aparelho do celular e vou escutar uma menina falando por mais de 1 hora da palavra de Deus. Gente, não é fácil. Mas o que traz libertação, Hebreus 4:12, é isso aqui, ó, é saber quem é Deus. Olha o que nós lemos aqui no começo. Nada é impossível para o Senhor. Não há impossível para o Senhor. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela vai penetrar. Essas 7 semanas, meninas, eu peço assim, em espírito, que você não perca o conjunto de ministrações. Por quê? Porque hoje nós vamos estar ministrando sobre pensamentos. Só que semana que vem vai ser sobre emoções. E depois vai ser sobre sofrimento. Por quê? O Senhor ele quer te libertar por completo. Então, tenha. Fale, Jesus, eu preciso de força, porque a tua palavra diz que vai penetrar na divisão da alma e do espírito, e eu vou ser sarada. Olha, eu falo para você que quando terminar, você vai entender a obra que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. O seu pensamento não vai ter mais pensamento acelerado, não vai ter mais pensamento depressivo, vai ter noite de sono, vai ter tranquilidade e você vai encontrar descanso em Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo descanso em Deus para cada uma de vocês. Somente a palavra traz a revelação daquilo que precisamos nos libertar. João 8,32 nos diz, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Ou seja, para gerarmos perdão, libertação de traumas e mágoas e nos livrarmos das fortalezas impostas por Satanás, precisamos tomar posse da verdade de Cristo contida na palavra de Deus. Então, como que eu entendo que é uma fortaleza? A partir do momento que eu entendo quem é Deus, a soberania de Deus, o quanto Deus me ama, o quanto Ele deseja me sarar, o quanto Ele deseja estar conectado comigo. Aprenda a oração intercessora pautada na palavra, que você verá a renovação e libertação de sua mente de forma milagrosa e eficaz. Você será pautada nos pensamentos de Cristo, que Cristo tem ao seu respeito, e não mais nas dores passadas. Por isso que a gente precisa entender, bem sei eu que tenho pensamentos que eu tenho sobre vós, é pensamentos de paz e não de mal. Quais são os pensamentos sobre nós que tem que sobressair? É os pensamentos de Deus e não os nossos. Entenderam? Deus quer que você tenha uma mente limpa e livre de dores, para conviver e desfrutar a plenitude da presença dele. Gente, viver uma vida plena em Deus é outra vida, é outra coisa. Por isso que às vezes a gente fica olhando assim algumas pessoas e fala assim, nossa, como que essa pessoa é feliz? Deus não me olha, tal. Gente, quando a pessoa coloca a plenitude dela de quem ela é em Deus, muda completamente.
E é possível, é real. Eu estou falando de uma pessoa que já teve uma depressão profunda, de tristeza de alma, e hoje não tem mais. Não tem, eu não consigo nem ficar triste. Às vezes eu fico irritada, eu falo assim, nossa, mas não dá para ficar triste. Não dá, gente, porque o Espírito Santo de Deus, quando inunda, você tem picos de chateação, que é normal, mas a tristeza não, porque a presença do Senhor, ela traz alegria. E satisfação. Não desista. Lendo minhas palavras, você pode pensar, nossa, Inara, como você está falando de processos tão dolorosos e pensamentos enraizados de anos, não é tão simples assim ter uma mente renovada e liberta em Cristo. Sim, o processo não é fácil, mas é possível quando tomamos posse da palavra de Deus. Ou seja, gente, como que eu vou soltar o abuso que eu já vivi? Como eu vou soltar o trauma? Como eu vou soltar o cansaço? Eu tô cansada. Isso é uma frase muito minha, sabe, meninas? Eu estou cansada. O meu fardo tá muito pesado. Tudo cai nas minhas costas. Eu tenho que fazer tudo. Tudo eu tenho que fazer. Parece que se eu não faço, ninguém faz por mim. Isso é uma coisa que eu sempre estou gerenciando, eu estou sempre falando, não, Senhor, não é eu que faço, é o Senhor quem faz por mim. Quando eu começo a entender, e Deus, ele é tão bom, assim, tão misericordioso, que às vezes eu até passo por algumas situações para eu ver, visivelmente, nossa, foi Deus que mudou essa sentença, foi Deus que mudou essa decisão. E com a minha profissão assim, no judiciário, eu vejo isso muito claro. Nossa, poderia ter sido um problemaço, mas foi resolvido com muita clareza e muita transparência. Por quê? Porque quem colocou a mão foi o Senhor. Vamos ler Filipenses 4, 6 ao 9, que diz assim, não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes de mim, isso farei, e o Deus de paz esteja convosco. A maior armadilha usada por Satanás é te deixar tão presa no sentimento, no sofrimento, que você vai perder o raciocínio. Não se lembrando de tomar posse das promessas de Cristo. Então, o que o inimigo ele faz? Ele faz nós ficarmos com o raciocínio bagunçado. Você esquece quem é Deus. Às vezes, gente, a situação nem é tão grave, mas ela passa a se tornar grave a partir do momento que nós tomamos posicionamentos de não entregar ao Senhor. Por isso, precisamos não andar ansiosos e todas as nossas dores e frustrações apresentarmos ao Senhor para que Ele venha nos trazer libertação da mente, conforto, consolo e paz. Gente, a melhor coisa da vida é ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. É a melhor coisa que você pode experimentar na sua vida. É você falar assim, Deus, eu estou triste por causa disso. O Senhor pode me consolar? Sabe, talvez você que já perdeu a sua mãe, já perdeu algum ente querido, sabe aquela sensação que você tem de lembrança da sua mãe te consolando? Porque a gente tem algumas pessoas que a gente tem marcado na nossa mente de segurança. Aquela pessoa que te traz segurança. Ou talvez você já tenha perdido totalmente a sensação de segurança, o apoio, você não tem mais apoio. É isso que o Espírito Santo de Deus, ele traz. O consolo é quando a gente entende que nós somos, é um conforto tão grande, é um apoio. Gente, você se sente totalmente apoiada e querida. Então, faça essa oração, fale, Senhor, a Inara falou que o Senhor é o Deus que traz consolo.
Eu quero experimentar esse conforto, esse consolo. Eu quero ter o meu coração quentinho, quentinho, bem quentinho no Senhor. Não desista. Tomamos posse da promessa contida em 2 Coríntios 2:9. Recebemos coisas que não imaginamos da parte do Senhor e tendo uma mente pronta para discernir todas as coisas através do agir do Espírito Santo. Olha só, gente, quando nós não desistimos e quando nós entregamos, quando nós entregamos, quando nós trazemos ao Senhor tudo aquilo que traz tristeza, angústia, todos os nossos pensamentos perturbados, sabe o que acontece? Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Gente, Deus tem coisa tão boa preparada para você, quando você entrega tudo para Ele, que você não sabe, você não entende, você não compreende. Mas quando você entrega tudo aquilo que você entregou, tudo aquilo que o Espírito vai ser muito, 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 muito além do que você pensou e imaginou. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente de Deus. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, esse seminário, é para você entender que é gratuito, é de graça. Ter paz é de graça. Ter vida plena em Deus é de graça. É tudo de graça. Assim, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, tipo, você só vai conseguir ver o que é espiritual se você andar no Espírito. E a gente só consegue andar no Espírito quando nós entregamos as nossas feridas a Deus. Por quê? Porque nós somos saradas e conseguimos andar com Ele. Ora, olha só, gente, é muito importante você prestar atenção nesse versículo agora. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque eles não se discernem espiritualmente. Ou seja, se você andar só pelo que você vê e não pela confiança em Deus, as pessoas vão falar assim, nossa, essa mulher é doida. Tá acontecendo um monte de coisa ao redor dela e ela tá aí feliz e plena. Ela tá cantando no chuveiro, ela tá fazendo o almoço dela de boa, ela tá tranquila, ela tá cuidando dos filhos, ela tá... Porque, gente, a gente passa a viver pelo aquilo que o Espírito Santo de Deus fala quem você é, que você é amado, que você é cuidado, que você é querido, e você passa a sentir esse amor. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? De Cristo. Então, nessa aula aqui de gestão de pensamentos, é para você entender que pode entregar todas as suas feridas ao Senhor. Pode entregar, porque o Senhor ele tem prazer em te trazer vida nova. Ele tem prazer em apresentar o amor dele a você. Amém? Vou interromper aqui o compartilhamento e vou voltar. Eu vou passar a palavra para a pastora Fátima, e eu gostaria que, se você tiver algum testemunho, algo que você queira compartilhar, fique à vontade. Aqui nas mensagens, se você falar assim para mim, Nara, eu quero compartilhar, manda um oizinho aqui para mim, que eu libero aqui seu áudio, e a gente vai aqui compartilhando nesse momento. Mas antes de passar a palavra para a pastora Fátima, eu queria que eu pedi para ter, até estou esquecendo essa parte, eu pedi para você pegar um papel e uma caneta.
Tem papel? Por favor, meninas, peguem um papel e uma caneta, que eu quero fazer aqui um exercício com vocês. Eu quero que você pense e escreva nesse papel o que você acha que Deus pensa ao seu respeito. Quero que você escreva nesse papel o que Deus pensa ao seu respeito, porque a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29 que o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito. E talvez você sempre está pautada naquilo que você pensa ao seu respeito. Você pensa assim, olha, eu penso que eu sou... você sempre te diminui. E eu quero que você, agora nesse minutinho, peça ao Espírito Santo de Deus que traga para você aquilo que Deus pensa ao meu respeito. O que você pensa, você já sabe. Mas eu quero que você peça a inspiração do Espírito Santo de Deus, que ele traga, que ele te revele quem você é para ele. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço nesta hora, Jesus, que o teu sangue, Jesus, limpe cada coração, Pai. Eu peço que o teu Espírito Santo revele, Jesus, o amor incondicional que o Senhor tem por cada mulher que está assistindo essa aula. Senhor, eu profetizo sobre a vida de cada uma delas, uma mulher sarada, uma mulher limpa. Senhor, eu profetizo, Jesus amado, cura, Senhor, na área sentimental, cura, Senhor, na área psicológica, na área, Jesus, física, Senhor. Senhor, eu te peço que cada emoção dessas mulheres, ó Pai, venham ser, Jesus, cativas a Ti, Senhor, todas as emoções sejam limpas e os pensamentos sarados. Senhor, mostra para elas agora, Deus, quem elas é para o Senhor, qual é o pensamento que o Senhor tem ao respeito delas, ó Pai, e que elas possam escrever nesse papel, Jesus, aquilo que o Senhor pensa a respeito delas, ó Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nesta hora eu te peço, Pai, que nenhuma fique com o caderninho dela em branco, Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor tem, Senhor, muitos pensamentos preciosos ao nosso respeito. Nós cantamos aqui no começo, Senhor, que os seus pensamentos são todos preciosos, ó Pai. Por isso eu te peço agora, Senhor, traz para cada uma delas, ó Pai, o pensamento precioso que o Senhor tem a respeito delas, ó Deus. Em nome de Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém. Vou passar a palavra agora para a pastora Fátima. Se alguém tiver alguma coisa para compartilhar, meninas, pode mandar aqui para mim nas mensagens, ou depois também pode compartilhar no grupo, amém? No grupo do WhatsApp. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amadas, eu quero deixar uma palavra aqui, como a nossa irmã faltou lá em Isaías 53. Eu quero deixar aqui a atualização daquilo que estava no Velho Testamento. Eu quero deixar aqui para nós no Novo Testamento, através de 1 Pedro, capítulo 2, na qual o Senhor fala assim, ó, no versículo 22, o qual não conheceu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, que é o que a irmã Inara falou. Faça a sua entrega hoje. Nós vamos orar já, amados. Faça a sua entrega hoje. Jesus é substituto. Na palavra de Deus diz que Jesus é cordeiro, ele é vicário, ele é substituto das nossas dores, ele levou sobre ele as nossas dores. Então, faça a sua entrega hoje, em nome de Jesus. E aqui ele está falando, ele entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas, nós fomos
sarados. O que ele está falando de emoção, amado. Agora, ele está falando de emoção, porque ele está falando de ultraje, está falando de abuso, está falando de desonra, ele está falando de injustiça, e ele ia entregando o pai, então entregue ao pai agora, porque nós estávamos desgarrados como ovelhas, agora, porém, nós nos convertemos ao pastor e ao bispo das nossas almas, ele faz gerenciamento a nosso favor, ele tem um gerenciamento a nosso favor, ele tem a sua palavra a nosso favor, então faça isso, em nome de Jesus. E eu quero liberar, em nome de Jesus, profeticamente, na autoridade que o Pai me deu, eu quero liberar sobre a sua vida, o que está escrito em Efésios. Amém? Uma vez eu assisti a um filme que chama... agora eu não lembro. Mas eu assisti a um filme, e naquele filme havia uma descrição do que é que Deus pensa sobre nós. Chama Mais Que Vencedores, o filme. E ali ela faz um levantamento, uma professora da Jovenzinha faz um levantamento do que verdadeiramente Deus pensa a nosso respeito. E olha que coisa gloriosa. A irmã Inara falou, o que é que Deus pensa a teu respeito? E eu fiz a anotação aqui na minha Bíblia, né, a respeito do que Deus pensa a nosso respeito. E não é algo sentimental, é algo posicional, é uma posição que nós temos que tomar em Cristo. Crer que a palavra de Deus está falando aquilo que é real no coração de Deus. Não é uma invenção minha, da Inara, da Silvia, do João Pedro, não, do Grupo Saradas, não é uma invenção. É algo que Deus deixou para nós por herança, por direito. Amém? Então, eu vou liberar essa palavra e você vai receber isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz o que eu sou ou o que eu tenho. Efésios, capítulo 1 e 2. Eu sou abençoada. Eu sou escolhida, eu sou santa, eu sou irrepreensível, eu sou filha, eu sou redimida, eu sou perdoada, eu sou alvo de misericórdia e de compaixão, eu sou herança louvável, eu sou selada, eu sou habitada pelo Espírito Santo, que foi feito penhor, eu sou herança do Pai, e o Espírito Santo habita em mim como um penhor. Eu sou propriedade de Deus, eu sou a igreja que tem o cabeça, que é Cristo, eu sou a noiva amada, ele é o cabeça sobre todas as coisas, eu tenho vida, eu estou assentado nos lugares celestiais com Cristo, eu sou salva, eu posso andar nas obras do Cristo vivo, eu sou criação dele, eu tenho aliança, eu tenho promessa, eu tenho Cristo, eu faço parte da comunidade de Israel, eu tenho esperança, eu tenho Deus no mundo, eu tenho acesso ao Pai pelo Espírito, eu sou concidadã dos santos, eu faço parte da família de Deus e eu estou em construção para a habitação total do Espírito Santo de Deus. Esse é o pensamento de Deus a nosso respeito. Não é uma invenção humana. E em nome de Jesus agora vamos orar e vamos pedir para Deus que essas palavras criem raízes na nossa vida e aquilo que é rejeição, aquilo que é mentira, aquilo que é fortaleza caia por terra. Em nome de Jesus, amém? Curva a tua cabeça, põe a mão no teu coração. Em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como tuas filhas, amadas, redimidas, poderosas por causa da tua palavra a nosso respeito. Não é o que somos em nós mesmos, é o que tu és em nós. E nós colocamos o Rei da Glória sobre cada uma das nossas vidas, essas palavras, para que elas criem raízes, para que eles se transformem em pontes e em fontes poderosas o teu amor, pontos, ó Pai querido, para abraçarmos aquilo que tu diz a nosso respeito. Essas palavras, ó Pai querido, não são palavras de autoajuda, não, Senhor. Essas são ajudas do alto, que vêm para limpar o nosso coração, nos posicionar em Deus e nos fazer mais do que vencedoras por meio daquele que nos amou. Nós destruímos fortalezas, nós destruímos mentiras, nós destruímos, ó Rei da Glória, os sofismas, nós destruímos os traumas, nós destruímos os abusos agora, pelo poder da tua palavra. E eu digo agora a toda mulher cativa, saia do cativeiro, em nome de Jesus, pela realidade da palavra na sua vida. Saia do pranto, do choro, da depressão, da tristeza, da dor. Saia, em nome de Jesus, saia do pensamento maligno, saia da baixa autoestima, saia da rejeição agora. Saia, vai, eu lhe peço, comece a quebrar cadeias, grilhões, algemas,
Satanás, que cativou as nossas irmãs, ó Deus da glória, em dimensões espirituais da maldade, para que fossem alienadas, manietadas, presas, Pai querido, fossem intimidadas, abusadas, trancafiadas, ó Deus, a boca fechada, não podem falar, não podem se movimentar, mas eu digo agora, mobilize-se, haja movimento, saia do lugar de paralisia e assuma quem tu és em Deus, amada, filha de Deus, amada, em quem ele tem prazer, porque ele nos olha através do sacrifício do Cristo vivo e nos perdoa, nos limpa de todo mal. Ele é Deus, reveste-nos com a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amadas? Esta oração, em nome de Jesus, amém. Pode retornar, então, a palavra, Inarinha, para a glória de Deus. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que o Senhor, ele trouxe essa primeira palavra, que é o primeiro dia de ministração, que é para o Senhor começar atuando a obra na sua vida, seu pensamento. Em nome de Jesus, essa obra vai ser completa. Eu agradeço muito cada uma que ficou aqui comigo. Eu ainda falava assim para minha mãe, ai mãe, será que alguém vai participar? Eu agradeço muito pela participação de todas vocês e eu espero vocês terça-feira que vem, que nós vamos ministrar controle suas emoções, todas as nossas emoções controladas pelo Espírito Santo de Deus. Nós cremos que nessas 7 semanas nós vamos ser fortalecidas, mudadas e moldadas pela palavra do Senhor. Amém, meninas? Eu agradeço muito todas que estão aqui, minhas amigas queridas, as que eu ainda não conheço pessoalmente. Eu creio que nós vamos ter a oportunidade de nos conhecer porque nós somos partes do mesmo corpo, nós somos filhas do mesmo Pai, nós somos irmãs em Cristo Jesus, e eu amo cada uma de vocês, eu agradeço muito, muito, muito pela participação, tá bom? Um beijo a cada uma de vocês, boa noite, vai falar tchau para mim. Boa noite, irmãs, a paz do Senhor Jesus, viu? Muito obrigada pela presença. Beijo, meninas. Tá encerrado em nome de Jesus.